Bom, retornando aqui, retomando a nossa aula sobre Sócrates no meio dessa quarentena, estávamos falando sobre a crítica, né, socrática à democracia, como assim todo mundo tem direito ao voto, né? Por quê? Quem não entende nada de política, quem não foi educado, quem não estudou, tem o mesmo voto de alguém que sabe o que está fazendo. Então, ele dá o exemplo do barco, ele dá o exemplo do você deixaria o seu barco ser guiado simplesmente por alguém que se interessa pelo assunto, ou quando você está doente, você gostaria de levar a questão a um médico, ou você pediria opinião, né? Reparem que Sócrates aqui está fugindo da opinião. Ele está dizendo que é preciso saber o que está fazendo. Não é uma opinião não serve para nada. Ele vai dizer opinião não é conhecimento. Opinião todo mundo tem, né? Opinião todo mundo tem, mas o que interessa é o conhecimento verdadeiro. Bom, eu falei também da Guerra do Peloponeso, o contexto histórico. Falei que a Guerra do Peloponeso destruiu Atenas. A gente teve a vitória de Esparta. Já falei que ele é crítico da democracia, já falei quem votava, né? Homens livres nascidos na Grécia eram quem podia votar, né? E falei da democracia intelectual também. E a outra guerra, né, que o Sócrates, essa guerra aí, entre aspas, que o Sócrates serviu, vamos dizer assim, que ele se propôs a guerrear, foi contra os sofistas. Nós vamos ter uma aula especificamente sobre os sofistas, tá? Aula que vem. Hoje eu não vou falar muito deles. Só deixo claro que sofistas eram professores da arte da retórica, da arte do bem falar, e eles cobravam dinheiro para isso, para ensinar a arte da argumentação, da retórica. Sócrates é contra a retórica e a arte da argumentação, do bem falar, da oratória, porque ele vai dizer o que interessa um bom argumento, o que interessa é a busca da verdade, né? Então não me interessa aprender a argumentar, não me interessa o bem falar. O bem falar sobre opiniões não interessa. Sócrates reparem, Sócrates está em busca da verdade. Ele não está em busca de opiniões ou bons argumentos. Então outra guerra que ele traça é contra os sofistas. Reparem, gente, que quando ele acabou fazendo muitos inimigos em vida, né? O que vocês acham de alguém que chama para praça pública pessoas muito importantes que se colocam para um debate com ele, para uma interlocução, e ele acaba destruindo os argumentos em público dessas pessoas, né? Notórias e importantes, ele acaba escarnecendo, ironizando. Então, reparem a quantidade de inimigos que ele acaba fazendo em Atenas, né? E, bom, a guerra contra os sofistas é muito famosa. A gente vai ver essa guerra nos diálogos de Platão, e a aula que vem a gente vai falar um pouco melhor sobre os sofistas. Sócrates trava uma guerra com eles, né? E agora, uma história muito interessante, muito famosa, que a gente não pode deixar de falar, é a história que tem a ver com a famosa frase, a frase que todo mundo sabe. Quem nunca estudou filosofia não importa, mesmo assim vai conhecer a frase só sei que nada sei, né? Essa frase, inclusive, é um meme, né? Só sei que nada sei. Não sei se é pra vocês, é pra mim. Aparece pra mim. Na minha bolha. E só sei que nada sei tem a ver com essa historinha que eu vou contar pra vocês. Bom, o oráculo de Delfos, nós já falamos sobre ele, né? O oráculo para enaltecer o deus Apolo. Sócrates tem um amigo que vai até o oráculo de Delfos, e esse amigo chega contando para ele: olha, Sócrates, eu fui até o oráculo de Delfos, perguntei quem era o homem mais sábio, e o oráculo me disse que o homem mais sábio era você. E aí o Sócrates entra em parafuso, né? Ele fala: peraí, mas eu tô buscando a verdade, eu sou o mais sábio? Não é possível. O que Sócrates faz? Ele começa uma cruzada. Ele vai buscar os homens que são os mais sábios na visão das pessoas, os mais famosos, os professores mais famosos, e vai conversar com os professores. Ele fala: não, o oráculo errou. Então ele chama um professor muito famoso e começa a conversar. E ele começa a utilizar aquele método dele que a gente já tanto estudou aqui. E ele começa a perceber, quando ele começa a interpelar, a conversar com esses professores, que, peraí, ele só está repetindo coisas que disseram para ele. Então, Sócrates fazia perguntas e ele via que os professores só repetiam ensinamentos. Ele dizia: peraí, isso aí não é conhecimento, ele está apenas repetindo. E ele dizia: como é que você chegou a essa conclusão? E ele percebia que não era uma conclusão, era uma repetição de ideias. Então, Sócrates começa a perceber que eles tinham, esses professores, as pessoas que eram consideradas sábias, né, que cobravam por ensinamentos, tinham muita certeza do que estavam falando.
Porém, Sócrates não estava vendo verdade ali, não via uma busca pelo conhecimento verdadeiro, via apenas uma repetição de ideias. Então ele dizia, essa arrogância não está levando a lugar nenhum, essa repetição e arrogância não está levando a lugar algum, né? Reparem, né, com a diferença que a gente consegue pensar nisso até hoje. A gente consegue fazer essa relação até hoje entre o conhecimento e a repetição de ideias, né? Eu posso decorar tudo, por exemplo, eu posso decorar tudo sobre a vida de Sócrates, eu posso decorar anos, eu posso decorar obras filosóficas, frases e repetir para vocês. Isso é conhecimento? Não, né? Não é conhecimento, não é nem perto disso. Conhecimento filosófico é essa construção de pensamento, é o movimento, é a dialética, é o fluxo do pensamento, é a reflexão. Repetição de ideias não tem nada a ver, é a mesma coisa, talvez fosse equivalente a dizer que uma boa memória tem a ver com inteligência, né? Uma pessoa pode decorar boas informações, títulos, obras, frases, fórmulas, e isso não quer dizer que essa pessoa seja sábia. De repente, né, a gente nem chegaria à conclusão de que ela é uma pessoa inteligente, né? Ela tem apenas uma boa memória. Pensem nisso, né? Então o professor muitas vezes está só repetindo ideias de coisas que disseram para ele. Agora, isto é filosofia? Sócrates vai dizer não. Isso não é filosofia, isso não é busca da verdade, isso é apenas uma repetição de ideias, isso não me interessa. Então Sócrates faz isso com diversas pessoas que são entendidas como grandes sábios, grandes professores, e ele chega à conclusão, peraí, realmente, todo mundo acha que sabe, todo mundo fica repetindo ideias. E aí ele entende por que o oráculo de Delfos chega à conclusão de que ele é o homem mais sábio. Por quê? A frase só sei que nada sei, ela vem exatamente dessa história. Ele diz, bom, pelo menos eu sou o único que ainda está em busca do conhecimento, porque eu tenho consciência da minha ignorância. Eu estou em busca da verdade, né? Enquanto eu estou em busca da verdade, eu não vou me enganar com opiniões, eu estou em busca da filosofia, da essência, da verdade. Então, só sei que nada sei, ele tem a ver com a ignorância filosófica, que é a verdadeira sabedoria. Por quê? Quando você imagina que você já sabe um assunto, que você já entendeu um tema, provavelmente você não vai se colocar numa posição de buscar mais sobre aquilo, de buscar entender verdadeiramente. Você pode se contentar com coisas que já falaram para você sobre o assunto, né? Sócrates vai dizer, isso não é conhecimento, isso não me interessa, isso não é filosofia. E aí ele entende porque o oráculo de Delfos disse que ele era o homem mais sábio. Porque ele só sei que nada sei. Ele estava em busca da verdade. E enquanto um avião passando, enquanto ele estiver nesse movimento de busca da verdade, sim, é aí que acontece a filosofia. É não deixar de buscar, né? Não se contentar com opiniões, não se contentar com repetições de coisas que estão te dizendo. É o questionamento, é a dialética, é o diálogo, certo? Então essa é a história do oráculo de Delfos, essa é a história do só sei que nada sei. Vocês precisam lembrar da ignorância filosófica, da ignorância socrática. É a ignorância que vai dar a oportunidade da verdade aparecer. Porque quando você descansa, você acha que já sabe, você para de buscar, né? E aí a gente vai passar para o próximo tópico. Muito importante também deixar bem claro a grande frase famosa que estava na porta, né, no pórtico do oráculo de Delfos. A famosa frase, eu só sei que nada sei, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates, essa é até uma frase que marca esse paradigma socrático da filosofia. O conhece-te a ti mesmo significa olhe para si, mas não confundam esse olhar para si, busque a verdade em si, não significa, a gente não está falando de uma individualidade, a gente não está falando de uma busca da verdade dentro de mim, indivíduo, né? Beatriz, você, outro indivíduo, então você tem a verdade, eu tenho a minha verdade, não é uma busca da verdade individual. Não é uma opinião que eu tenho, busque a verdade dentro de si, cada um tem sua verdade. Não, ele não está falando disso. Conhece-te a ti mesmo tem a ver com a ideia de que o homem pode buscar a verdade por si. Não que a verdade seja uma para cada pessoa. Não tem a ver. Você precisa saber quem é você, mas não é individualmente. É dentro da sociedade, dentro do contexto, né? A gente não tem ainda na antiguidade essa noção de individualidade que é tão comum hoje em dia. Então, conhece-te a ti mesmo. Busque a verdade. O homem, para Sócrates, para Platão também, é capaz de buscar a verdade. Olhando para si, né? Olhando para sua alma. Buscando as essências. Depois a gente vai ver isso na teoria da reminiscência, né? A teoria de que o homem
é preciso lembrar das ideias verdadeiras que nossa alma já contemplou. Então, conhece-te a ti mesmo, essa busca que diz que é essa possibilidade, essa necessidade da busca filosófica, do homem buscar dentro de si a essência, a verdade. Essa é a busca filosófica. Bom, é isso que estava escrito no pórtico do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Eu vou encerrar esse vídeo e a gente vai partir para uma terceira parte dessa aula em que a gente vai falar sobre a morte de Sócrates.